Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Glória a Deus. Abrace. Esta é a casa do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Você pode sentar. Na bênção de Jesus. Deus abençoe sua vida. Aqueles que estão nos acompanhando ao vivo nessa noite, veja só, né? Que Deus abençoe muito em nome de Jesus. Mande seu recado e sua mensagem. Deixa aí o seu joinha, né? E se você não gostar, escreva misericórdia, né? Que aí nós vamos apagar a sua postagem, né? Deus abençoe muito em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém. Vocês já estão por aqui ou não? Tudo na bênção. Como diz um pregador por aí, vocês estão comigo ou não? Porque o Espírito Santo está com você. Amém? Para ensinar coisas importantes para a sua vida. Coisas preciosas. A palavra do Senhor, Mateus capítulo 22, verso 41. 41 em diante. Abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, né? Aí no seu celular. Mas é para você ler a Bíblia no seu celular. Senão daqui a pouco eu vou ver aí o que você está fazendo. Eu quebro a sua cara, né? Aleluia. Não, você que está assistindo aí, o negócio aqui é estreito, irmão. Mateus capítulo 22, verso 41 em diante. Glórias a Deus. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou. Os fariseus eram sacerdotes, né, ou pessoas que conheciam muito as Escrituras, pessoas que caminhavam com Deus, ou pelo menos tentavam, né, estavam envolvidos com a fé. Jesus pergunta para eles, 42, o que vocês pensam a respeito do Cristo, do Messias? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. E Jesus lhes disse, então, como é que Davi, falando pelo Espírito, falando por quem? Pelo Espírito Santo, o chama de Senhor, pois ele afirma. E aí Jesus vai citar um texto, né, do Antigo Testamento. Ele diz, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Salmo 110, versículo 1, está escrito isso. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a fazer alguma pergunta para Jesus. Amém? Glórias a Deus. Quero ensinar você nessa noite a respeito do poder do Espírito e do poder de Deus. O que eu vou ensinar? Poder do Espírito e de Deus. Poder do Espírito Santo e poder de Deus. Presta atenção. O poder do Espírito Santo é um poder específico. A Bíblia ensina que todo o poder pertence a Deus. Salmo 62, versículo 11, por exemplo, diz isso. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. Todo poder pertence a Deus. A Bíblia ensina que Deus é todo poderoso. Deus, o Pai, é todo poderoso. Isso significa que todo poder pertence a Ele. Todo poder vem dEle. E muitos de nós imaginamos... Começou. Muitos de nós imaginamos ou temos na nossa mente que
O poder que cura, que opera milagres e que faz maravilhas é o poder do Espírito Santo, mas não é. O poder que opera é o poder de Deus. Aleluia! E você vai aprender nessa noite o poder do Espírito Santo. E em muitos lugares isso é revelado na Bíblia, mas porque nós tivemos uma herança de um ensinamento que veio dos Estados Unidos por homens de Deus. Não eram homens falsos, não eram falsos profetas, eram homens de Deus. Mas o entendimento que muitas pessoas pegaram, foi distorcido. Então, quando você pensa no Espírito Santo, você pensa em poder. Muita gente acha que o Espírito Santo é uma energia. E uma cultura pentecostal, Nobre Duarte, comandante, 5 estrelas, uma cultura pentecostal se instalou de que o Espírito Santo é poder. Então se fala de mover do Espírito, as pessoas imediatamente imaginam o quê? Mover do Espírito, o que vem na tua mente? Meu Deus do céu, milagres, línguas, gente profetizando, entregando profecia, revelando o futuro, aleluia, e cura, e demônio que grita, e gente que cai. Isso faz parte da obra de Deus. Mas a ideia do Espírito como operação de poder, foi introduzida ao longo de anos no nosso coração e na nossa mente. Mas um dia, num tempo de oração, algum tempo atrás, eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo. Há um poder que ensina. Há um poder que ensina. E o Senhor começou a ministrar o meu coração a respeito do poder do Espírito Santo. E aí, quando eu fui estudar as Escrituras e procurar todos os textos que falavam do Espírito Santo, da sua manifestação, eu fiquei chocado, porque eu não encontrei textos que falam do poder do Espírito Santo como manifestação do milagre, da cura, dessas coisas todas. Por exemplo, quando Jesus falou do Espírito Santo, João capítulo 14, João capítulo 15, João capítulo 16, ele diz assim: quando o Espírito vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele ensinará o que está por vir, receberá do que é meu e vai fazer conhecido a vocês. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, vocês vão recebê-lo. Ele estará com vocês, vos ensinará, vos guiará. Essas são as palavras de Jesus. O Senhor Jesus mostrou que o poder do Espírito é diferente do que a maioria de nós imagina. E aqui o Senhor Jesus está, talvez da maneira mais clara possível, falando a respeito disso. E ele faz uma pergunta aos sacerdotes, aos fariseus, dizendo: quem vocês dizem que é o Messias? Filho de quem é o Cristo? Havia uma promessa na antiga aliança de que viria o Messias, o Salvador do mundo, que nós conhecemos, que é Jesus. Então ele pergunta: de quem o Messias é filho? E os fariseus que conheciam o Antigo Testamento, as profecias a respeito do Messias, disseram: ele é filho de Davi. Aí Jesus diz: então como é que Davi chama o Messias de Senhor? Se o Messias é filho de Davi, como é que o Davi o chama de Senhor? Davi era rei de Israel. E no Salmo 110, que Davi escreveu, ele diz assim: o Senhor Deus, o Senhor o Pai, o Senhor o Deus Todo-Poderoso, disse para o meu Senhor, o Messias. Jesus disse: como é que Davi, falando pelo Espírito, chamou o Messias de Senhor? Como é que o Messias pode ser filho de Davi, se ele é Senhor de Davi? E um filho não pode ser senhor do seu pai. O mandamento bíblico, a palavra de Deus, desde o Gênesis, depois com Jesus Cristo, isso é ratificado, ensina
que o filho deve honrar o seu pai e a sua mãe, o pai domina sobre o filho, o pai é o Senhor sobre o filho. Então Jesus pergunta: como é que Davi, falando pelo Espírito Santo, pode dizer uma coisa dessa? Como é que o filho de Davi é maior que Davi? O que Davi estava dizendo? Deus me disse que o Messias é Senhor sobre a minha vida. Por isso ele é chamado Rei dos Reis. Ele é rei sobre Davi, que era rei. E aí os fariseus ficaram confusos. Mas é verdade. Como é que um filho torna-se senhor do seu pai? E aqui o Senhor Jesus está revelando o poder do Espírito Santo. O poder que o Espírito Santo recebeu da parte de Deus é um poder de subjugar você a Cristo. Escreva isso. O poder do Espírito Santo é o poder de te submeter a Jesus. O poder do Espírito Santo é o poder de fazer Jesus ser Senhor da tua vida. O poder do Espírito Santo é um poder divino que faz Jesus ser Senhor da tua alma, Senhor da tua vida, Senhor da tua mente, de tudo que te pertence. Aleluia! Preste atenção. O poder do Espírito, Felipe, é um poder que subjuga o teu coração à vontade de Jesus. Esse é o poder do Espírito. O Espírito participa da operação de milagres, de maravilhas, de prodígios, de curas. Claro que ele participa. Ele administra esse poder. Em Atos 10:38, por exemplo, está escrito: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. São duas coisas diferentes. Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com o poder de Deus. Quando Jesus ressuscita dos mortos e ele diz aquela famosa promessa aos discípulos, dizendo: vocês receberão a promessa do meu Pai, não saiam de Jerusalém, fiquem, porque dentro de poucos dias vocês receberão o poder do alto. Mas em João 20, Jesus encontra os discípulos, sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Mas não houve manifestação de poder. Em Pentecoste é que o poder vem, porque o poder que vem em Pentecoste é o poder de Deus. Em Lucas, no capítulo 4, Jesus sai do deserto depois de ser tentado por Satanás, e o texto da Bíblia diz que Jesus saiu no poder do Espírito. Mas você não vê Jesus operando milagres daqueles dias. Diz assim: Jesus saiu no poder do Espírito e ensinava nas sinagogas. Vamos abrir lá para você ver. Estou citando algumas referências, existem muitas. Lucas capítulo 4, verso 14 em diante. Lucas 4, 14 em diante diz: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, para ensinar. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável da graça do Senhor.
Então Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e se assentou. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos em Jesus. E ele começou a dizer-lhes: hoje, quando? Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem de Jesus e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam: não é esse o filho de José? Jesus disse: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui na tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou Jesus: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Eu lhes asseguro que havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram da cidade e levaram Jesus até o topo da montanha, sobre a qual fora construída a cidade de Jerusalém, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou entre eles e retirou-os. Veja, o que Jesus está ensinando aqui, depois que saiu do deserto, 40 dias de jejum e oração, sendo tentado pelo diabo, ele sai do deserto no poder do Espírito. Essa palavra poder, eu fui pesquisar e estudar, essa palavra poder significa estar com alguém como escravo. Jesus saiu do deserto sob o controle do Espírito, domínio do Espírito, submissão ao Espírito. Esse era o poder do Espírito sobre Jesus. E ensinava. Esse poder do Espírito ensina. Aleluia! Ensinava nas sinagogas. Num dos dias que ele estava ensinando na sinagoga de Nazaré, ele abre o profeta Isaías. E ele lê o capítulo 61, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu, me capacitou para pregar as boas novas aos pobres, dar vista aos cegos, ouvidos aos surdos e trazer libertação aos cativos. Jesus fecha o livro e diz assim: hoje se cumpriu essa palavra. Preste atenção, Jesus já tinha recebido o Espírito Santo no Rio Jordão. O Espírito Santo já estava sobre ele. O Espírito Santo já andava com Jesus há algum tempo. Mas ele disse que naquele dia, na sinagoga de Nazaré, hoje, o Espírito do poderoso Deus está sobre mim. Ele não estava falando do Espírito Santo, estava falando do Espírito de Deus. A partir daquele dia, o poder de Deus estava sobre ele. Por isso que Jesus se compara a um profeta como Elias e Eliseu, que operavam sinais, prodígios e maravilhas. Ele diz: hoje o poder do Pai veio sobre mim. E vocês verão aqui um profeta, como nos dias de Elias, como nos dias de Eliseu. Mas assim como Elias e Eliseu foram rejeitados, eu também serei rejeitado na minha terra. Assim como Naamã, que não era judeu, e como a viúva de Sarepta, que não era dos judeus, foram alcançados pelos profetas, assim também os gentios serão alcançados pelo profeta chamado Jesus. O poder de Deus é o poder que opera. Quando Paulo vai falar sobre os dons do Espírito, 1 Coríntios capítulo 12, ele diz: o Espírito é o mesmo, os dons são vários, os ministérios são vários, o Senhor é o mesmo. Ele diz assim: mas é Deus que opera todas essas coisas. Aleluia.
Se você não sabe o lugar de cada coisa, você dificilmente vai vivê-las. Eu quero que você aprenda algo nessa noite. Existe uma missão para o velho homem. Diga comigo, existe uma missão para o velho homem. Ser servo de Jesus. Aleluia. O velho homem. O velho homem tem que morrer, o velho homem tem que ir para a cruz, o velho homem... É verdade. Porque ele tem que ser servo de Jesus. O Espírito Santo veio com poder divino para sujeitar o velho homem a Cristo. Porque a maioria dos cristãos tem Jesus como Salvador, mas não como Senhor. O velho homem não peca quando Jesus é Senhor. Aleluia. O pecado na nossa vida, a grande maioria das vezes, ele não vai conseguir roubar a tua salvação, se de fato você é salvo. Mas ele acaba com o teu ministério. Acaba com a missão que Deus tinha para você. Acaba com a unção que Deus separou para a tua vida. Muitas pessoas começam a andar com Jesus, são batizadas com o Espírito Santo, começam a se empolgar com a obra e querer fazer a vontade de Deus, e de repente se entregam a obras da carne, a vontades da carne, a prostituição, o adultério, o sexo com qualquer pessoa, ao ódio, a vingança, a raiva, a violência, se agarram ao dinheiro, mas a salvação está ali. A pessoa depois se arrepende, volta para a casa de Deus, caminha com Deus, sua alma é salva, Deus perdoa os seus pecados, mas o chamado é destruído. Quando você recebe o Espírito Santo, ele vem para te sujeitar a Jesus. Jesus disse, Davi falou pelo Espírito, chamando o Messias de Senhor. Davi era Senhor, ele era rei de Israel. Observe uma coisa importante, Gregory, aleluia. Até o Aranida, olha só, né? Aleluia. Para você que não conhece Arani, né? Jovem, esbelto, bonito, coisa mais linda, né? É uma maravilha, irmão do pastor Kleber, né? Não parece, mas é irmão. Onde eu estava quando fui interrompido pelo Arani? Estava no poder do Espírito, no grego. Observe que aqueles homens todos do Antigo Testamento, Davi, Salomão, Elias, eles pecaram e caíram. Já observou isso? Davi foi um grande homem de Deus, mas cometeu um grande pecado. Salomão foi o homem mais sábio que pisou a terra. No fim das suas vidas pecou muito contra Deus. Praticou idolatria, ofereceu sacrifício a ídolos, se prostituiu. Sansão. Mas eles não foram para o inferno, porque eles são citados em Hebreus 11 como os heróis da fé. Mas observe Pedro, observe João, observe Tiago, observe Paulo, Timóteo, eles não caíram. Eles não pecaram. Na antiga aliança você vê esses homens e mulheres caindo, mas na nova aliança você não vê. Interessante, não? Somente quando você se sujeita ao ensino de Jesus, você vive a realidade de Jesus.
O Espírito Santo veio para sujeitar você à realidade de Jesus. Por isso que você encontra na igreja pessoas que profetizam, rodopiam, oram em língua estranha, mas vivem no pecado. Você encontra gente que até cura, cura, mas vive no pecado. Porque Jesus não é Senhor. Por que Jesus não é Senhor? Porque eles fizeram do Espírito uma força e um poder, não alguém que o sujeita a Jesus. O poder do Espírito Santo é um poder que nos sujeita a Cristo. E se você está sujeito a Cristo, Cristo vence no seu lugar. Quem está me entendendo? Aleluia. A graça de Deus. Há um poder que ensina aqui. Você precisa aprender isso. Você precisa aprender. Isso é aquele tipo de ensinamento que determina o teu ministério. Creiam. Eu sei que fui chamado. O meu ministério não é falso. Creiam. O Espírito Santo é o único que tem o poder de fazer Jesus ser Senhor da tua vida. Em 1 Coríntios 12, verso 3, a Bíblia diz assim, Paulo diz: ninguém pode chamar Jesus de Senhor se não for pelo Espírito Santo. É isso que Jesus está dizendo aqui em Mateus 22. Ele está dizendo: Davi me chamou de Senhor dele, falando pelo Espírito Santo. O que eu quero que você compreenda é que a palavra revelada pelo Espírito Santo é a presença de Jesus na sua vida. A palavra revelada pelo Espírito Santo é a presença de Jesus para a sua vida, Fran. O ensino revelado pelo Espírito Santo é a presença de Jesus para a sua vida. Quando você lê a Bíblia e o Espírito Santo fala com você, a presença de Jesus chega. Quando você lê a Bíblia e a sua carne fala com você, Jesus não está presente. Por meio dos ensinos de Jesus, o Espírito Santo nos torna submissos a Jesus. Quando o Espírito Santo ensina você, Jesus domina sobre você. Quando a religião ensina você, quando a carne ensina você, quando a alma ensina você, você domina, não Jesus. Por isso você encontra pessoas cheias de Bíblia, mas vazias de caráter, cheias de conhecimento bíblico, mas extremamente orgulhosas, cheio de eu conheço a palavra, e daí até o diabo conhece a palavra. Não porque eu conheço a palavra esse texto aí eu já estudei no seminário teológico, aleluias. Aqui é o meu anel de doutor em divindades. Doutor em divindades é doutorado em teologia, aleluia. Veja, o que eu encontro de pessoas ensinando sobre fé, tudo sobre fé, mas a fé delas não funciona. Ai, que engraçado. Porque eu conheço tudo sobre a fé. Então vamos orar pelo enfermo. Não. Se eu conheço tudo sobre fé, vamos ajudar quem está sofrendo. Tem muita gente doente, não tem? Não funciona. Vá tomar banho. Qualquer ensino que não venha do Espírito não faz Jesus Senhor da tua vida. Por isso você não pode autentificar um ministério se aquela pessoa não tem caráter. Não, mas
os sinais, eu não quero saber. Um verdadeiro homem e mulher de Deus carrega o fruto do amor na sua vida. O caráter de Jesus. O caráter de Jesus é a presença de Jesus. Jesus disse: muito naqueles dias me chamarão Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome. Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. O poder do Espírito, Larissa, é um poder que te ensina a servir Jesus. A carne, o velho homem, tem uma missão: ser escravo de Jesus, ser servo de Jesus, andar em obediência a Jesus. Não é o novo homem que não quer Jesus, é o velho homem. E há um poder dado por Deus ao Espírito Santo para tornar o teu velho homem quietinho. Cala a boca, cala a boca. Não, eu vou pegar aquele Caleb, eu vou pegar. O poder do Espírito Santo vai mudar profundamente a sua vida. O poder do Espírito Santo vai desenraizar toda a tua alma da terra. Você não vai querer mais o que todo mundo quer. Eu quero riqueza, eu quero fama, eu quero glória, eu quero dinheiro, eu quero que o meu nome seja não sei o que. Você vai dizer: que nojo! Eu quero Cristo. O poder do Espírito Santo vai fazer com que o seu corpo não seja vadio. Você está lá, escute, bando de preguiçoso. Vocês são jovens, façam meu favor, dormir até meio-dia, cria vergonha. Aleluia. Por quê? Porque muitos de vocês vão passar o tempo todo buscando o poder de Deus e não vão encontrar. Porque o teu corpo é preguiçoso, o teu corpo quer dormir, o teu corpo quer descansar, em vez de você acordar e orar. Mas o poder do Espírito fortalece o teu corpo para a oração, não para pecar. Ele sujeita a tua carne a Cristo. E então você diz: meu Deus, eu estou cansado. Mas às 3 horas da manhã, às 4 horas da manhã, de repente algo te acorda, alguma coisa acontece, e você está ali: meu Deus, durmo ou não durmo? Meu Pai, eu preciso descansar. Mas de repente um poder te tira daquela cama e diz: eu quero você aos pés de Jesus. Há um poder que te sujeita a Cristo. Isso não é da carne. A tua carne não quer Jesus. A maioria de nós tem um desejo muito bom por Deus, mas falta o poder do Espírito para viver esse desejo. Você quer orar, mas o teu corpo não deixa, tua alma não deixa, teus pensamentos não deixam. Você começa a orar, a tua mente começa a pensar: mas aquela pessoa, mas não sei o que, e você começa a falar com o planeta inteiro. Você viaja para os Estados Unidos, você viaja para a Europa, você viaja para a França, você viaja para o Instagram, e quando você vê, você ficou 1 hora viajando e orou 10 minutos. Dá para ver aqui, ó. Os discípulos conheciam esse poder. Eles conheciam esse poder. Por isso que eles entregavam-se de corpo e alma para aquilo. Gente, não passava no coração de Pedro vontade de adulterar. Isso não existia. Não passava no coração de João tentação. Ai meu Deus, olha, que gata, meu Deus do céu.
Olha aquele. Não passava no coração de Trifena e Trifósabas, né? Trifena e Trifosa eram discípulos de Paulo, né? É um nome bonito, né? Para pôr nas filhas. Trifena, Trifosa, Trifásica, né? Não passava no coração delas. Olha aquele vaso. Porque elas estavam dominadas por um poder maior. Um poder que subjugava o velho homem, a carne, a alma. O poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo veio para sujeitar o velho homem a Jesus. Sujeitar Jesus. Como que você acha que Jesus mantinha aquele estilo de vida que ele tinha? Ele, o dia todo, pregava, orava, visitava, caminhava, e a Bíblia diz, e à noite ele passava em oração. O corpo de Jesus era afetado pelo poder do Espírito Santo. Esse é o poder do Espírito Santo. É um poder que veio para nos sujeitar a Jesus, para fazer com que o velho homem seja servo de Jesus e faça o que Jesus manda. O poder de Deus é o poder que opera. O poder de Deus é o poder que interfere, que faz milagres, prodígios e grandes maravilhas. O poder do Espírito é um poder que ensina, traz a palavra de Cristo para a nossa vida, para que sejamos sujeitos a Jesus em todas as coisas. Jesus perguntou aos mestres da lei, aos conhecedores da Escritura, como é que Davi, falando pelo Espírito, chama o Messias de Senhor? Toda palavra falada pelo Espírito sempre fará Jesus Senhor da tua vida. Toda palavra, qualquer revelação do Espírito, qualquer ensino do Espírito Santo, sempre, absolutamente sempre, fará com que você diminua e Jesus cresça. Qualquer ensino do Espírito Santo, qualquer revelação, do Gênesis ao Apocalipse, fará Jesus aumentar o comando na sua vida. Aleluia. Quando você se sujeitar ao poder do Espírito, o poder de Deus cresce no seu ministério. O poder do Altíssimo vem sobre você. Mas quando você não se sujeita ao Espírito Santo, esse poder é muito perigoso. Há coisas no seu coração que tem que ser resolvida. Deus quer muito cumprir o propósito que tem para você. Senão Ele não tinha te chamado. Senão você não estava aqui. Mas a sua carne, o velho homem, é o grande empecilho. O Espírito Santo veio para lidar com ele. Por isso, quando entendemos errado, nós ficamos buscando algo que não sabemos o que é. Por isso que na sua vida pessoal, você precisa se humilhar diante do Senhor. Quando Deus fala algo com você, quando o Espírito Santo fala forte ao seu coração, Jesus está presente.
Mas se você pega o ensinamento do Espírito e simplesmente ignora, você rejeitou Jesus. Você rejeitou quem? Rejeitou quem? Jesus. Mas você vai no louvor clamar por Jesus. Você volta na igreja pedindo para que Jesus te visite. Mas Jesus te visitou. Ele falou pelo Espírito. Então ele estava presente. Você pega a palavra do Espírito. Se você põe no seu coração, na sua vida, Jesus te acompanha. Se você ignora, Jesus te ignora. Porque Jesus é a palavra revelada pelo Espírito. Não é a Bíblia, é a palavra revelada pelo Espírito. Esse é Jesus. Se o Espírito falou com você nessa noite, Jesus está presente. Se você pôr isso na sua vida, se você pegar isso, se você marcar isso, se você meditar nisso, se você der valor para isso, Jesus te acompanhará para ser Senhor da sua vida. E o mesmo poder que Deus deu para Jesus estará sobre você. O tempo está sendo jogado no lixo, porque o teu corpo domina sobre você. Tua alma domina sobre você. Olhe ao teu redor e pense: quais são os grandes compromissos que você tem? Você é jovem, você tem força, você tem vigor, mas você não ora, você não consegue orar. Você não consegue meditar na palavra, você não consegue ler a palavra. Você começa a ler a Bíblia e você não consegue extrair dela satisfação para a tua alma. Tem algo errado com você? O que está errado? O poder do Espírito não está agindo. Você pode passar a semana inteira na carne. Se você chega no culto, você sente a unção, você quer orar em línguas, e você quer profetizar, você quer orar por alguém, amém, e depois que terminar o culto, você abandona o poder do Espírito. O poder do Espírito veio fortalecer a sua carne para Jesus, e fazer a sua carne perder a força para o mundo. A missão do velho homem é ser servo de Jesus. Você não pode fazer isso sozinho. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Aleluia. Essa mensagem, esse ensinamento é muito importante para você. Você tem alguém para te ajudar a vencer a preguiça. Você tem alguém para te ajudar a vencer o sono, a vencer o cansaço. Eu já vi muita gente dizendo, chorando, tudo que ela queria era tempo para orar. Quando o tempo para orar chega, ela não ora. Se fizermos uma vigília de 2 horas, a maioria de vocês não dura 5 minutos. Você vai ficar aqui as 2 horas, você não vai orar. Você nem lembra o que você falou, nem sabe onde é que você está. Que dia é hoje? Meu Deus, achei que eu estava em casa, estou na igreja. Sua mente não está sujeita, seu corpo não está sujeito. Quando você está sob o poder do Espírito, tua alma está conectada, seu corpo está conectado com algo maior. O poder do Espírito Santo vem sobre você. E em 10 minutos, no poder do Espírito, você rompe anos de oração.
Aleluia. O poder do Espírito e o poder de Deus. O poder do Espírito é para fazer você ser submisso a Jesus. É um poder que ensina você a ser submisso a Jesus. O poder de Deus é o poder que opera. Você precisa dessas duas coisas na sua vida. Aleluia. Quem entendeu esse ensino? Graças a Deus. Então fique em pé. Vamos glorificar a Deus. Aleluia. Comece a falar com o Espírito Santo. Agora você vai falar com o Espírito na linguagem certa. Você não vai pedir ao Espírito Santo, me usa com poder. Não. Você vai falar com o Espírito Santo na linguagem certa. Você vai dizer ao Espírito Santo, arranca do meu coração o que não agrada a Jesus. Espírito Santo, faça de Jesus dono da minha vida. Espírito Santo, faça de Jesus Rei do meu coração. Espírito Santo, eu entrego nas tuas mãos a minha alma, meu coração, meu corpo. Espírito Santo, faça do meu corpo servo de Jesus. Espírito Santo, faça do meu corpo servo de Jesus. Espírito Santo, eu ofereço meu corpo, todo o meu corpo, para ser servo de Jesus, para ser escravo de Jesus. Oh Espírito Santo, dê-me o poder de obedecer a Jesus, dê-me o poder de se sujeitar a Jesus. Oh Espírito Santo, vem fazer Jesus Senhor da minha alma. Oh Espírito Santo, vem fazer Jesus Senhor da minha alma. Oh Espírito Santo, aleluia. Essa é a sua oração, essas palavras que você deve usar, esta tem que ser a sua oração. Esse é o poder do Espírito, esse é o poder do Espírito, esse é o poder do Espírito. Oh Espírito Santo,